Oi, Thales, tá me ouvindo? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Oi, esse eu gosto. Roberto. Vou esperar um minutinho só, tá? Pro pessoal entrando antes de começar. Obrigada, amigo. Ó, o pessoal gostou do som. O pessoal. Não posso colocar um pagode, senão o professor Arnaldo briga comigo. Vai ser neoconstitucionalismo, constitucionalismo abusivo e constitucionalismo simbólico. Isso vai ser o tema da live de hoje. Esperando aqui só um minutinho o pessoal entrando e vou já fazer a introdução. Então, me apresentar primeiramente para quem não me conhece. Meu nome é Raila, sou professora do MEG. Sempre perde nesse tema, Elison, então, vamos ver. Meu nome é Raila, sou professora do MEG, eu atuo principalmente com direito constitucional e vou hoje tecer algumas palavrinhas com vocês sobre neoconstitucionalismo, constitucionalismo simbólico e constitucionalismo abusivo. Eu não vou, pessoal, aqui hoje, até pelo formato de Instagram, eu não vou me preocupar assim com um rigor teórico muito grande, mas o que eu queria é passar algumas pinceladas, algumas ideias para que vocês tenham algum embasamento para desenvolver um raciocínio se esses temas vierem a ser questionados em provas subjetivas e até mesmo em provas objetivas. Não entendeu até hoje? Vamos ver se quem sabe você entende, Enzo. E eu vou desativar os comentários para fazer a exposição, para que a live não caia, porque a internet tá meio caindo por aqui. E aí depois da exposição eu vou abrir novamente os comentários para perguntas eventuais, tá bom? Então só um minutinho. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, neoconstitucionalismo. Esse tema, ele é bastante amplo, ele é até um pouco meio vago falar disso, falar só neoconstitucionalismo é um pouco meio vago. Tem um jurista mexicano, tem até inclusive uma obra muito linda entre os autores brasileiros chamada Neoconstitucionalismos, indicando que esse movimento teve significados diferentes em diversos países. Mas em linhas gerais, o que foi isso para fins do nosso direito constitucional? O neoconstitucionalismo é um movimento que incorporou uma nova forma de se estudar, uma nova forma de se aplicar a ciência do direito constitucional. É uma mudança nessa ciência. E aqui, tomando como tema o Roberto Barroso, me fundamentando nele, ele aponta 3 marcos principais para o neoconstitucionalismo. O marco histórico, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. O marco filosófico, que é o pós-positivismo, ou seja, a reaproximação das ciências, e aqui também entendida a ciência jurídica, com a moral, que sobre a leitura de Kelsen eram categorias estanques, né? O direito seria uma ciência hermeticamente fechada, o que se mostrou inviável pelas consequências da guerra, que foi feita por um regime legal, então se mostrou inviável essa separação absoluta entre direito e moral. E por fim, o marco teórico, que é o mais importante aqui pra gente, para fins de direito constitucional. No marco teórico, podemos citar as características principais,
que é a adoção do antigo regime baseado na lei para um regime constitucional de direito. E aqui temos os fenômenos conhecidos como constitucionalização e inclusão, que é a extensão do catálogo de direitos fundamentais, e a constitucionalização releitura, ou seja, a releitura de todos os institutos do direito sob a ótica constitucional. Então, os institutos civilistas, os institutos ambientalistas, isso é considerado força invasiva geral das constituições. E também um outro ponto muito importante é a centralidade normativa da tutela dos direitos fundamentais e o aumento, o fortalecimento da jurisdição constitucional. O neoconstitucionalismo, com essa nova visão do direito, implicou numa releitura do clássico dogma da separação dos poderes, de tradição francesa, de forma que passamos a adotar, nos aproximar mais do sistema de freios e contrapesos de tradição norte-americana. E a partir do neoconstitucionalismo entendeu-se a possibilidade de uma interpretação criativa de direitos. O que é isso? O judiciário, o juiz, na sua interpretação da norma, exercendo a sua função clássica, que é a de jurisdição, que é a de dizer o direito ao caso concreto, pode criar direitos subjetivos a partir do reconhecimento da força normativa dos princípios e dos direitos fundamentais. Essas são as linhas gerais, mas agora eu vou trazer algumas críticas, que é o mais importante. Que o Poder Judiciário, e aqui eu vou usar um termo genérico que é até um pouco atécnico, que é o ativismo judicial, exacerbado, causa algumas disfuncionalidades. Então, vamos lá. Primeiro, o Poder Judiciário é extremamente focado na microjustiça, a justiça do caso concreto. Então, por exemplo, a Constituição garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Com essa nova releitura, né, da força normativa dos direitos, antes era interpretado como uma mera declaração, atualmente tem força normativa. Então, atualmente, por exemplo, a Dona Maria, vamos pegar esse exemplo, Dona Maria entra com ação judicial contra o poder público, requerendo que o poder público custeie um medicamento que não está na lista do SUS e que ela não tem condição de custear. O juiz atua na microjustiça. E qual que é a crítica? Uma atuação desenfreada na microjustiça pode provocar, com a explosão da litigiosidade que nós vemos, especialmente a partir da década de 90, pode provocar consequências negativas. Quais delas? O juiz, ali na microjustiça, ele pode provocar desalocação de recursos públicos. E são as instâncias deliberativas, são as instâncias democráticas, né? E aqui, instância democrática, eu chamo as instâncias que são submetidas à soberania popular através do voto. Então, são as instâncias do Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eles estão focados na macrojustiça, que é a alocação de recursos públicos. Só que se houver, de forma desenfreada, de forma atécnica, decisões judiciais interferindo nessas decisões que seriam democráticas, vai gerar disfuncionalidades. Uma delas é interessante que o Daniel Sarmento traz esses estudos no livro dele, a partir de estudos do professor Vigílio Afonso da Silva, que os principais usuários, e ele usa essa expressão entre aspas também, do Poder Judiciário seriam justamente a classe média e a classe alta. Então, o Judiciário, a título de fazer isonomia, a título de concretização de direitos fundamentais, poderia estar justamente indo contra a isonomia. E uma outra perspectiva crítica do neoconstitucionalismo é a análise econômica do direito, que alguns autores dizem que a LINDB, recentes alterações legislativas, né, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que implicaram justamente nisso, que o juiz tem que ter responsabilidade decisória, que o juiz
ao decidir com base em preceitos normativos abstratos, por exemplo, ao decidir com base na dignidade da pessoa humana, ele teria que considerar as consequências práticas da sua decisão e o potencial de universalização da sua decisão. Porque, necessariamente, toda decisão alocativa de recursos públicos, então a decisão que determina que o poder público custeie o remédio da Dona Maria, ela é também uma decisão desalocativa, inegavelmente. Então, na linha de Vitrosisto, que o juiz tem que se preocupar com as externalidades das suas decisões. Tá bom, e aí, qual que é a solução, então? Então, não vai dar o remédio para Dona Maria? Não. Não é isso também, porque não há como retroceder a um estágio de que não tinha nenhuma força normativa os direitos fundamentais. Mas haveria algumas soluções propostas pela doutrina para equacionalizar isso, a concretização dos direitos fundamentais e uma certa dificuldade contra-majoritária do Poder Judiciário, que é aquilo que eu já disse, o Poder Judiciário, de todos os outros poderes, ele é o único que não é submetido ao voto. Então, ele tem essa dificuldade contra-majoritária, como é chamado. Como equacionalizar isso? Uma forma seria foco em processos coletivos, que se prestam melhor à celeridade, se prestam melhor à racionalidade do sistema. E um outro enfoque seria que o judiciário, nas suas decisões, tomasse medidas que fossem menos invasivas dos espaços deliberativos dos outros poderes. O que é isso? Vamos falar aqui, direito social. A Constituição garante o direito à moradia. Agora, quem vai decidir como que esse direito à moradia vai ser concretizado? Vai ser uma casa para todo mundo? Vai pagar aluguel para todo mundo? Vai subsidiar os mais pobres a pagarem o aluguel? Como vai ser? Quem decide isso são as instâncias democráticas, legislativo e executivo. Isso é chamado de juízo de conformação. Democraticamente, eles que têm esse juízo de conformação. Então, uma outra solução para equacionalizar isso é que o judiciário, nas suas decisões, seja menos invasivo desses espaços, desses juízos de conformação. Um exemplo, na decisão que considerou o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional, o que o Supremo fez? Determinou que a União utilizasse os recursos do fundo penitenciário, a União e o poder público. Mas o Supremo não determinou como eles iam ser utilizados, porque isso estaria na esfera democrática, na esfera do espaço. Então, são críticas, são ideias que eu trago aqui. Também há a teoria dos diálogos institucionais, outra ideia que eu gostaria de lançar aqui. Porque a gente vê, né, no noticiário o tempo inteiro o Supremo e o Congresso e a presidência e o Poder Executivo meio que num pé de guerra, né? Mas numa perspectiva mais ampla, isso é extremamente democrático, porque não é viável que se concentre em um único ator institucional, ou seja, só no Judiciário, só no Congresso ou só no Executivo, o poder de dizer a última palavra, vamos dizer assim. Então, o Supremo Tribunal Federal, nessa perspectiva, como guardião da Constituição, ele diria a última palavra constitucional, mas seria uma última palavra provisória. Porque nós temos exemplos na jurisprudência disso, de que o Congresso, às vezes, fica tentando superar entendimentos do Supremo que seriam contra-majoritários. Porque a política repousa na soberania popular, repousa no princípio majoritário. Então, ele fica querendo superar. E já deu certo algumas vezes. Por exemplo, a lei da ficha limpa superou o entendimento do Supremo de tal forma que, atualmente, a inelegibilidade para fins de candidaturas não precisa ser sido condenada por sentença transitada em julgado. Basta decisão colegiada, decisão de órgão colegiado. Isso foi uma reação legislativa, esse termo é o termo correto, também chamado de ativismo congressual, que modificou, que superou o entendimento do Supremo pela via legislativa. Geralmente é o contrário, né? O Supremo barrando o Congresso. Dessa vez, os Congressos conseguiu superar o entendimento do Supremo, e isso é extremamente democrático, esse diálogo institucional. Então, são essas as principais ideias que eu gostaria de tecer sobre neoconstitucionalismo. Vou falar agora sobre outro tema que eu também adoro, gosto muito, que nos faz pensar, que nos faz refletir, que é o tema trazido pelo professor Marcelo Neves,
que é o constitucionalismo simbólico. O que seria isso? O professor Marcelo Neves aponta que na função legiferante, muitas vezes, há um predomínio da função simbólica, um predomínio da função ideológica, da função cultural e da função moral sobre a função normativa, ou seja, sobre a função de ter eficácia normativa. E isso gera um déficit de concretização das leis e das normas constitucionais. Vamos dar exemplos. Uma das funções desse constitucionalismo simbólico ou legislação simbólica é a confirmar valores sociais. Seria mais confirmar valores sociais do que ter eficácia. Garantir a vitória legislativa, porque a lei, numa perspectiva sociológica, nada mais é do que isso, né? A lei é o triunfo da política. A lei representa uma vitória de um grupo no parlamento. Então, muitas vezes a lei ela tá só para reafirmar essa vitória que geralmente encarta um valor social que naquele momento está muito presente sobre outra, mas não para ter efetividade. Um exemplo. Até 2005, vocês devem saber, adultério era crime no Brasil. Teoricamente, mas essa lei não tinha efetividade porque foi uma lei instituída com o Código Penal da década de 40, que naquela época tinha algum cabimento o Estado intervir dessa forma tão invasiva na vida privada das pessoas. E embora a monogamia, enfim, continue sendo uma característica, vamos dizer assim, né, das nossas relações familiares típicas, hoje em dia não é crime, porque era uma lei que servia só para reafirmar valores de índole cultural, de índole cristão na época, mas não tinha nenhuma aplicabilidade. Porque na prática ninguém queria ser sentenciado dessa forma, né? Já pensou? Ser sentenciado, então era uma lei sem nenhuma aplicabilidade, só reafirmava valores sociais, era uma lei simbólica. Outra característica do constitucionalismo simbólico, a gente vê toda hora, teve esses desastres ambientais em Minas Gerais, em Mariana, em Brumadinho, e a gente vê aquela movimentação das assembleias e do Congresso para enrijecer a legislação ambiental. Isso é considerado uma legislação álibi, então eles tentam dar uma satisfação para a sociedade perante aquela crise, mas é uma legislação que dificilmente vai ter operacionalidade, que vai ter efetividade. Por quê? Ficou comprovado que é muito mais uma falta de fiscalização e de efetividade, que demanda um conjunto de ações muito mais complexas do poder público e que eles não estão sabendo dar essas respostas, do que uma legislação chamada de legislação álibi. Então, o Congresso dá uma satisfação para a sociedade, mas não resolve o problema. E uma outra função que o professor aponta da legislação simbólica seria compromissos dilatórios. Muitas vezes as leis são frutos de acordo entre grupos antagônicos que dilatam a resolução de problemas sociais, mas também não são vocacionadas a terem efetividade. Trata-se de uma legislação simbólica e nisso também podemos fazer um gancho com uma crítica, né, à nossa verdadeira inflação legislativa. A gente tem lei para tudo, a gente mal consegue acompanhar, mas não tem efetividade. E aí nos demanda conceitos, atuações mais profundas do poder público. E por fim, um tema que é relativamente novo, quer dizer, a terminologia é nova, mas a prática nem tão nova assim, é o constitucionalismo abusivo. O que é isso? Essa palavra foi citada pelo Barroso em uma ADPF recente. Então, por isso que eu acho que ela tem viabilidade de cair em prova e tal. É interessante trazer algumas ideias aqui. Constitucionalismo abusivo seria o uso abusivo de mecanismos de origem democrática, de forma que progressivamente vai ceifando a tutela de direitos e a própria liberdade democrática. É interessante notar que os principais regimes autoritários e semi-autoritários atuais, eles não foram impostos por rupturas constitucionais muito evidentes, como, por exemplo, as ditaduras latino-americanas. Não, eles foram impostos a partir de mecanismos aparentemente formais, que pouco a pouco foram sendo utilizados de forma abusiva e se transformaram em regimes autoritários ou totalitários. No caso da ADI, o ministro Barroso, de relatoria dele, da ADPF, melhor dizendo, ele citou que
Foi um decreto do Poder Executivo que buscava esvaziar a participação da sociedade civil no CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Mas você não via isso tão explicitamente do decreto, mas era o que acontecia na prática. Porque, e nisso ele fala que são mecanismos sofisticados que vão gerando aos poucos verdadeiros golpes institucionais, golpes por dentro da Constituição, mas que não deixam de ser golpes. E nesse ponto do constitucionalismo abusivo, e aí fazendo um gancho geral, exige sim uma postura mais ativa do judiciário como guardião da Constituição e uma postura mais centrada mesmo, ainda que com a já explicada aqui, dificuldade contra-majoritária do Poder Judiciário. Então é isso, gente. Nossa, eu falei um monte. Eu vou abrir aqui para perguntas, eu espero que vocês tenham, espero que tenha sido útil de alguma forma, espero que essas ideias possam gerar reflexões e possam ajudar vocês, tanto na prova como na análise do direito mesmo. O mais interessante é isso, do intérprete. Ele saber se enxergar no direito, enxergar a sua aplicação no direito, o intérprete como lato sensu, também um agente político. Então é isso. Vou ativar aqui novamente. E aí, pessoal? Gostaram? Alguma dúvida? De nada, Luiz. Para quem quiser, eu no meu Instagram eu tenho passado dicas de direito constitucional. Eu adoro direito constitucional e eu adoro... Obrigada, Patrícia. E eu adoro esses temas assim, mais estéticos, esses temas mais filosóficos. Tem material em PDF exclusivamente para esse assunto, não. Mas tem, né, nos materiais do MED abordam de uma forma geral. Qual o número da DPF? Eu tenho isso no meu Instagram. Você pode me perguntar lá, Said Raila. Aí eu te respondo lá. Disponibilizar uma leitura sobre o tema, eu posso procurar, sim, uma leitura sobre o tema e disponibilizar para os alunos da Maratona MED. Oi, Larissa, eu vou verificar, assim, especificamente sobre esse tema, assim, a junção desses temas, não. Esses temas são tratados de uma forma geral no cronograma. Ô, Franco Gustando, eu tenho essa definição no meu Instagram, eu vou deixar aqui pra você, tá bom? Vou deixar aqui, peraí. Então, o neoconstitucionalismo, principalmente o Barroso fala muito isso, que não é que ele teve início exatamente no pós-guerra, mas o pós-guerra foi um marco histórico. Podemos dizer que foi ali na metade do século XX pra cá, né? Que foi um movimento geral, assim. Mas esse caráter de provisoriedade é mais entendido assim. É claro que as decisões do Supremo se submetem ao trânsito em julgado. Então, numa perspectiva de processo civil, são decisões com aptidão de definitividade, né? Mas o que eu trouxe aqui é uma perspectiva democrática. Essas decisões com aptidão de definitividade não podem fossilizar o entendimento da Constituição. E com isso o Congresso às vezes busca superar, e já deu certo algumas vezes, né? Como a lei da ficha limpa, com a COSIP, com a taxa contribuição social de iluminação pública. Por exemplo, o Congresso, via emenda constitucional, superou o entendimento do Supremo, que não deixava os municípios custearem a iluminação pública mediante taxa, né? Tem súmula vinculante nesse sentido. Aí, o que o Congresso fez? Então não pode taxa, então vai lá, não criou uma contribuição, criou uma nova espécie tributária porque é isso que eles queriam, e deu certo, entendeu? Então é nesse sentido que eu falei, das decisões do Supremo. Obrigada, Larissa. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a live aqui. Estou à disposição para o que vocês quiserem, para o que vocês... O caso da vaquejada, excelente, Vitor. Excelente lembrança, é verdade. O caso da vaquejada também foi um excelente exemplo dessa reação processual, desse diálogo institucional, né? E que é saudável, democraticamente falando, para não concentrar o poder a um órgão só, que pode tender ao totalitarismo.
Sim, a lei da vaquejada faz parte do jogo, exatamente. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição no Instagram. Eu adoro conversar com vocês. Eu tô adorando isso. Sou um pouco nova nessa questão de Instagram aberto e tal. Mas eu tô adorando, assim, compartilhar, tô adorando essa troca que eu faço com vocês, com os alunos. E espero que estejam aproveitando. Qual o remédio? Então, é o que a gente discutiu, né, durante a live. Algumas sugestões doutrinárias para conter o excesso, o ativismo exacerbado que hoje em dia é criticado. Então tá bom, pessoal. Eu vou encerrar a live, vai ficar salva aqui no Stories e espero encontrar com vocês mais vezes. E obrigada pela participação.